Olá pessoal, aqui é o professor Marconi, eu sou o coordenador da disciplina ENG 638, na Engenharia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, e essa é a nossa primeira aula sobre a temática, né? Nós vamos falar aí sobre controle químico e tecnologia de aplicação de defensivos. Essa aula, né, essa apresentação, ela ficou dividida aqui nesses seguintes tópicos. Vamos começar falando brevemente aí sobre a questão da produção de alimentos, né, falar um pouco sobre esses produtos, né, que são intitulados aí os defensivos agrícolas, né, pelo menos aqui dentro dessa disciplina nós vamos chamá-los com mais ênfase de defensivos agrícolas. Vamos falar um pouquinho de segurança ambiental, segurança alimentar, sobre as contaminações com defensivos e também os cuidados gerais e a questão relativa ao uso dos equipamentos de proteção individual, ok? Bom, pessoal, em termos de produção de alimentos, nós precisamos fazer um contexto histórico, né, de toda a situação. Então, no primórdio do desenvolvimento dos homens, né, na Terra, o homem ele era basicamente coletor, né? Ele vivia livremente buscando recursos vegetais, vivendo de apanhar frutas, vivendo da caça, né? Então esses recursos eram encontrados aí de forma natural. É, Esse modo de vida ele tem alguns inconvenientes, né? Um deles é a questão de inibir, né, que o homem pudesse fixar a posição em um determinado local, né? Talvez esse local às vezes até desse mais segurança para o homem, só que era um local que não tinha muito alimento. Então era interessante, né, que o homem conseguisse arrumar uma forma de produzir o seu alimento para não ficar dependendo da questão do caráter esporádico desses alimentos que ocorriam, né, na natureza. Então, a questão de variação de frutas, né, de animais ali que eram disponíveis para a alimentação. E é lógico, né, o próximo passo do desenvolvimento do ser humano foi justamente aprender a fazer o cultivo, né, dessas plantas aí que eram utilizadas com o intuito de alimentação, né? A gente fala não só de plantas, né, mas também tem a questão da domesticação dos animais, né? Então isso aqui é muito importante, certo? Então o conhecimento e domínio das técnicas de produção de plantas e também a criação de animais representou um grande avanço para o ser humano, né? E a partir desse momento aqui ele conseguiu se fixar em um determinado ponto, né, em uma posição estratégica. Então, ele já podia ficar mais próximo do curso de um rio, podia ficar mais perto, né, de uma região que fornecesse segurança para ele. Então, isso aí era bem interessante, né? Realmente foi um evento aí muito importante no desenvolvimento do ser humano. Então, a partir desse momento, né, que o homem começou a dominar, né, o cultivo das plantas, aquela planta que antes ocorria naturalmente lá no mato, né, no meio de uma diversidade grande, agora ela começou já a ser cultivada na forma de monocultura, né? Então essa mudança de ambiente, ela acaba favorecendo aí o que a gente sabe, né, em termos de aparecimento de praga, de doenças, e é lógico que isso aí se constitui um problema. Acabava se perdendo muito produção e também, não só em termos quantitativos, mas também em qualidade, né, dos produtos, havia uma perda muito grande. Então, a partir disso aí, né, a gente já tem a noção aí que é necessário ter um controle especial quando se trata desses cultivos, né? Porque não é simplesmente plantar, ele vai diretamente exercer o 100% do seu potencial produtivo, né? Então, esse arranjo da monocultura que é utilizado atualmente, né, amplamente utilizado, ele está muito sujeito ao ataque de pragas e doenças, né? Juntamente, é lógico, a competição das chamadas plantas espontâneas ou então as plantas daninhas, né? Que vão também, né, junto da questão do ataque de praga, de doença, favorecer aí, desfavorecer, na verdade, né, a qualidade e a quantidade final produzida.
né? Então, essas produtividades, né, que são alcançadas hoje, que nós percebemos aí na agricultura moderna, elas só são obtidas mediante a utilização de insumos agrícolas, né? E esse pacote de insumos ele é muito grande, né? Não vai só na questão de controle de praga, doença e planta daninha, né? A gente tem uma questão aí também voltada para solos, né? Todo aquele aporte de nutriente que faz uma planta crescer de forma satisfatória, né? Ficar forte, fortalecida, ela acaba sendo também um insumo interessante, né? Então, a gente depende hoje, né? A agricultura moderna ela é extremamente dependente desses insumos para a gente conseguir produzir em quantidade, né? E também com a qualidade que o mercado exige, né? Então, esses insumos eles podem, conforme eu já mencionei no slide anterior, variar, né, com relação à sua natureza. Eles podem ser diferentes matérias-primas, podem ser produtos biológicos, químicos, mecânicos e, enfim. É possível hoje em dia, na agricultura moderna, a gente ter a produção aí em sistemas chamados alternativos, que não utilizam os insumos agrícolas modernos? É possível, né? Perfeitamente possível. Só que nós devemos assumir que a questão aí das perdas, ela de fato vão ocorrer, né? Perda de qualidade e também a perda de quantidade. O que estava representado nessa imagem para vocês aí é uma planta de café, né, que está num sistema agroflorestal. Então, é possível produzir sem a utilização de insumos, né, principalmente os insumos industrializados? Sim, só que a gente tem que assumir, né, que vai ter uma perda ali em termos de produtividade e também os danos, né, causados ali pelas pragas e doenças, elas vão ocorrer e vão acabar, talvez, né, influenciando um pouco na qualidade desse produto, ok? Então, a nossa ideia aqui não é defender um ou defender o outro, é só expor tudo aí sob o prisma de como é feita a utilização dos defensivos hoje em dia e passar para vocês as boas práticas, né, que a gente precisa, certo? Aqui tem um outro sistema, né, um método que eu listei como alternativa aqui, não sei se alguém conhece, esse é um sistema mandala e toda a logística, o arranjo desses anéis aqui é bem interessante, né? Tem toda uma questão de sucessões que são feitas aqui, na parte central sempre fica a questão de água, né? A fonte de água fica no centro, peixes, aves aquáticas também, né? Igual pato, essas coisas. E nos cordões mais próximos, hortaliças e os cereais ficam nos anéis mais externos. Okay? A grande pergunta, né, é se sistemas dessa natureza eles vão conseguir segurar essa parada aqui, ó, né? Então, acho que todo mundo aí direto escuta falar, né? Em 2050 a população será de 9,7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, tem essa estimativa aí, e essa estimativa acaba preocupando muito, né? Principalmente pela questão da produção de alimentos, né? Quanto mais boca, né, no mundo, a preocupação, obviamente, ela vem, né? A gente tem que ser mais preocupado em produzir mais e produzir com qualidade. Okay? Então, essa é uma característica importante aí da nossa agricultura. E esses patamares de produção e produtividade que a gente tem hoje em dia, eles foram obtidos mediante o uso de tecnologias, né? E essas tecnologias são das mais variadas fontes. A gente tem desde da questão do inseticida, do herbicida, fertilizante, máquina agrícola, processo mecanizado, melhoramento genético. Então, são vários fatores, né, que a gente fez uso aí para obter esses patamares de produtividade. A gente não pode simplesmente abandoná-los, né, e voltar lá para o antigo, né, senão a gente não consegue atender essas demandas aqui. O nosso cuidado tem que ser buscar um meio termo, né, uma posição ali que seja mais sustentável possível. Inclusive, a gente consegue diagnosticar isso em vários países, principalmente países da Europa, né, que eles são um mercado mais exigente em termos de qualidade do produto, da questão da sustentabilidade desses produtos, né? Então, é uma coisa que a gente deve pensar.
Por outro lado, pessoal, por volta do ano de 2010, nós tivemos aí esse cenário, né? O percentual da população urbana ficou maior no mundo, né? Isso aqui a gente está falando no mundo. Então quer dizer que o povo que está na cidade, eles já são maior parte da população mundial, né? Então, se vocês pegarem aí, analisar friamente, o que está acontecendo não é que a população rural do mundo ela está reduzindo drasticamente, é que ela cresce numa taxa bem inferior à taxa urbana, né? E a gente está falando em alguns países, essa taxa já está zerando, né? Então, isso é um fator que causa problema, principalmente em termos de mão de obra no campo, né? Então, essa falta de pessoas envolvidas com a agricultura, ela traz, de fato, sérias implicações para o sistema de produção, né? Isso aí pode ou não, né, estar relacionado com a chegada de certas tecnologias em alguns pontos, né? Então, se a gente algumas discussões que são muito frequentes, né? A máquina está tirando o emprego do homem. Nem sempre isso é verdade, pessoal. A gente tem que ter um olhar mais crítico em relação a isso. Às vezes uma região ela não tem nem máquina para fazer uma determinada operação, a gente não acha mão de obra para fazer. Então eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas a gente tem que ser um pouco criterioso nessas situações. A produtividade de uma cultura, ela depende de uma série de fatores, né? Eu listei aqui basicamente 5, assumindo aí que são os 5 mais importantes, né? Vamos começando a falar aí, né, sobre o que vai influenciar aqui, não só a produtividade, né, pessoal, mas também a questão da qualidade, né? Então, acrescentar aqui, desculpem, viu, pessoal, eu não tenho aqui como é que chama a mesa digitalizadora, eu vou colocar aqui qualidade, só para vocês lembrarem. Então vamos lá, genética, o que a genética influencia? A escolha de materiais, né, melhores adaptados a condições específicas, elas vão apresentar um potencial maior de produção. Então, eu quero uma espécie mais tolerante à seca, mais tolerante ao ataque de uma praga, mais tolerante ao ataque de uma doença, que compete de uma forma mais eficiente com a planta daninha por recursos naturais. Então, é possível, né, utilizar dessa tecnologia para conseguir atingir produtividades mais satisfatórias. Outro ponto aqui diz respeito à fertilidade do solo, né? A fertilidade do solo, obviamente, ela tem um caráter natural, né? Tem solos que naturalmente já são, em termos químicos, eles se apresentam de uma forma mais interessante e também do lado físico, né? Então, tem solos que fornecem uma capacidade de suporte maior e essa capacidade ela pode ser aumentada pelo manejo e principalmente pela adoção aí, né, dos fertilizantes, né? Então, o potencial produtivo das culturas ele pode e certamente vai ser otimizado com o manejo adequado dessa fertilização, né? Uma planta bem nutrida ela vai sofrer menos, né, com a diversidade durante todo o seu ciclo produtivo. A utilização dos defensivos agrícolas, né, conforme a gente já mencionou, né, então a proteção de plantas, a chamada proteção de plantas contra ataque de praga, doença e planta daninha, né, é fundamental aí para você alcançar uma boa produtividade. Eu listei por último aqui, né, acho que inicialmente eu falei 4, mas são 5, né, a tecnologia ela acaba sendo um fator chave, né, nesse estado da arte que nós estamos agora. Então a gente pode listar alguma série de tecnologias aí que tem, inclusive, deixado a agricultura talvez até sem ter a intenção, né, sem ser de forma intencional, mas, por exemplo, aquela tecnologia que você tem o widget, né, ou o weed seeker, que você aplica o defensivo, né, o herbicida, no caso, só nos pontos onde tem planta daninha. Além de ser econômico, é lógico que a gente está aplicando muito menos produto do que deveria. Então, acaba que a tecnologia, né, ela tem o lado de ajudar muito na produtividade e também aí na questão da sustentabilidade das lavouras.
Então, pessoal, a gente fazendo tudo isso aqui certinho, a gente trabalhando com genética, manejo de solo, fertilizante, defensivo, tecnologia, nada disso aqui vai garantir 100% de produtividade, porque a agricultura, ela é uma empresa que não tem telhado, né? Então, se a gente não tem condição satisfatória para plantar, se faltou chuva durante o plantio, se teve chuva demais. Então, o agricultor ele depende muito de fatores que ele não tem controle. Então, esse ano, por exemplo, o ano de 2020, né, além de todas as adversidades que estamos vivendo aí de forma geral, né, nós temos na agricultura a questão do atraso das chuvas aí em várias regiões, que comprometem não só o desenvolvimento da soja, talvez a soja nem seja tão prejudicada assim, mas em muitos locais desses aí a gente já faz a segunda safra, né, com o milho. Então o milho sim ele fica já prejudicado. Então por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Se é uma empresa que não tem telhado, nós devemos é, pensar naqueles fatores, né? Eu tenho que fazer tudo certinho em termos de selecionar o material para plantar, tenho que selecionar o fertilizante, tenho que manejar o solo de forma correta, tenho que ter a tecnologia, não a mais top, mas aquela adequada à minha situação. Tenho que utilizar os defensivos, né, da forma adequada, e tudo isso aí nós ainda vamos demandar de São Pedro, né, de mandar as condições adequadas aí ao longo do ciclo da cultura, ok? Sobre os fatores, né, que depois dessa cultura implantada vão ou não afetar, né, a produtividade, e aqui eu falo é, de perdas na cultura de forma geral, viu, pessoal? Aqui a gente pode novamente pensar em quantitativa e qualitativa. Esse é um fluxograma bem interessante que ele divide aqui em fatores abióticos e fatores bióticos, né? Então, fatores não vivos e fatores vivos, né? Seres vivos. Aqui pelo lado direito a gente tem, né, fatores como, por exemplo, a incidência de luz solar, a água que eu já falei com vocês, né? Se não for oferecida via irrigação, a gente depende da natureza, não é isso? A questão da radiação depende da região também, a temperatura depende da região. Nutrientes, a gente vai depender um pouco aí da questão natural do solo, mas nós podemos fornecê-lo, né, por formas artificiais. Então a gente tem controle sobre essa questão dos nutrientes. Mas aqui, né, a gente, na verdade, tem que selecionar o local de implantação da lavoura, né? Ou se vai precisar de irrigação, enfim. E do outro lado aqui nós temos os fatores bióticos, né? Que entra o que nós já falamos, planta daninha, as pragas, e aqui tem também as questões que seriam enquadradas como doenças, né? Tá como patógenos aqui, mas seriam as doenças, né? Então, esses fatores aí são os principais fatores, né, bióticos que interferem na qualidade e na quantidade produzida por uma determinada cultura, ok? Nesse cenário, pessoal, conforme eu já falei com vocês, a proteção de plantas, né, ela vai contribuir para a redução dessas perdas que são provenientes desses fatores bióticos, não é isso? Então, a gente vai entrar após a cultura implantada, ou pode inclusive ser pré-emergência da cultura, antes da cultura ser semeada. Então a gente vai evitar, né, o dano causado por esses fatores bióticos, ou pelo menos reduzir o dano causado por eles. Ok? Então isso é uma coisa muito importante. E se a gente for jogar isso numa série cronológica, aí não tem tanto tempo que nós estamos utilizando essa tecnologia toda, né? Isso, se a gente pegar aí para ver, é relativamente recente, né? Os primeiros defensivos mesmo, eles estão aqui na volta de 1975, 1940, nesse intervalo aqui. É lógico que eram produtos muito simples, né? Para vocês terem noção, chegava a se aplicar arsênico em algumas lavouras, né? Então é uma situação complicada, né? Porque é uma substância aí
que agride muito também o ser humano, né, controlava o inseto, mas também tinha um risco à saúde dos trabalhadores muito grande, né. Eu acabei esquecendo de apresentar, né, nessa figura aqui, eu sempre gosto de mostrar isso para o pessoal, que é uma série histórica que eu consegui lá dos Estados Unidos, sobre a produtividade de milho e cevada. Então, a gente tem aqui até essa década de 40, mais ou menos tudo estagnado, né? Então, a produtividade aqui ela estava mais ou menos seguindo uma tendência mesmo, seguindo um patamar. E a partir desse momento aqui, a gente começa a ter um ganho de produtividade muito grande, né? É lógico que dentro desse pacote todo aqui, a gente tem a questão dos defensivos, mas tem tudo aquilo que eu já mencionei com vocês, questão de melhoramento genético, fertilizantes, tecnologias, processos mecanizados, né, que contribuíram para o aumento da produtividade, ok? Outra informação que eu gosto de apresentar, apesar de ser uma informação um pouquinho antiga, né, de 1978, esse resultado desse trabalho aqui, ele mostra o percentual de perdas que ocorria nos Estados Unidos na década de 50, né, de acordo com o item que causava a perda, né, e também com a cultura. Se a gente pegar aqui, ó, a cultura do milho, vou fazer só com o primeiro aqui, ó, perdia-se, né, como resultado do trabalho, 12% com insetos, né, com as pragas, 10% da produtividade era perdido com planta daninha pela mata competição, 12% perdido com doenças e 5% nematóides, né? Chegava a 39%. Então, era uma perda bem acentuada. Agora, se a gente passar para os demais itens aqui, ó, principalmente frutas, né? As perdas totais chegavam a 62%, dando destaque aí, principalmente nas perdas relacionadas ao ataque de pragas, né? As frutas dada as características que elas apresentam, né, elas são mais suscetíveis, né, realmente a esse ataque por insetos. Então, pessoal, realmente são perdas consideráveis, né? Imagina você plantar e perder 60% do que você investiu tempo e dinheiro, é algo que ninguém quer fazer. E outra coisa interessante, né, só para acabar fechando a informação anterior, esse foi um trabalho também publicado, se eu não me engano, é 2015, né, e eu tirei essa figura do trabalho aqui, onde que ela indica a percentual de perda, na verdade, a perda potencial e a perda atual, ou seja, a perda, né, que teria se não tivesse o uso dos defensivos e a perda que a gente observa com o uso dos defensivos, né? Então, essa questão aqui era interessante porque, olha aqui, patógenos, a gente tem uma redução com a utilização dessa tecnologia, uma redução de 32%. Quanto passa aí para as pragas, né, uma redução de 39%. Planta daninha vai para menos 74%. Então, são valores interessantes, né? Que o uso dos defensivos eles promovem a redução dessas perdas, né? Só um destaque especial aqui que a redução por vírus, né? Da redução da perda por ataque de vírus é um pouco menor porque realmente acaba se tendo poucos produtos no mercado para controlar esses indivíduos, né? Então o controle já é um pouco mais difícil, ok? Dentro dessa ideia também, outra informação aqui é um recorte, né, de um jornal falando aí que no estado do Mississippi, né, os plantadores de algodão aí no caso, a partir do momento que eles começaram a utilizar os herbicidas, eles reduziram aí a mão de obra de trabalho, né, em 20 milhões de horas por ano, né? Então o trabalho era anteriormente feito todo de forma manual e com a adoção dos herbicidas, toda essa mão de obra não era mais necessária, né? Isso é bom ou é ruim? Lá no caso do Mississippi, o problema, na verdade, lá gerava um problema, né? Porque imaginem
uma situação em que você não tem mão de obra nativa daquela região, então o pessoal tinha que vir de fora, cidades sem estrutura, isso acabava gerando muito problema de saúde, né, por falta de infraestrutura, questão de crimes, conflitos, né, então isso acaba gerando aí alguns problemas dependendo da situação. A gente não precisa ir longe, não. Aqui no estado do Espírito Santo mesmo, né, em algumas cidades, a gente consegue ver que às vezes tem muito morador de rua, né, que está ali porque foi começar a mexer com café, foi apanhar café e depois que acaba a safra ele fica por ali, né, eu já pude constatar isso aí, certo? Então hoje, né, a gente tem essa dependência muito forte aí dos defensivos, né, e sempre alerta muito, né? Acho que falar de defensiva é sempre complicado, porque existem várias vertentes e o pessoal sempre é muito emocional, né? O discurso ele é muito emocional. Eu tenho aqui nesse slide, né, desde a década de 90, o, a questão da utilização, no caso em quilos por hectare, né? É lógico que isso aqui tudo é um balaio de gato, né, defensivo de forma geral. Nós temos aí para a África, para as Américas, Ásia, Europa, Oceania e o cenário também, né, do mundo todo, né? Então a gente percebe aí que no caso a Ásia e as Américas são as que lideram, né, a utilização com as maiores taxas. Na sequência aí a gente tem a questão da Europa. A Europa ela está bem lateralizada, né? E se isso aqui fosse estender para os próximos anos aqui, a tendência é ter uma queda também pelas políticas adotadas lá na Europa. E esse mercado, né, de pesticida é um mercado muito interessante, porque rola muito dinheiro, né? Lógico, para uma empresa seguir todos os protocolos e gerar um grupo químico para cumprir determinada função custa muito dinheiro, leva muito tempo, né? Então, nós devemos pensar que realmente esse mercado ele movimenta muito capital, né? Acho que só no Brasil, se eu não me engano, ano passado, na safra, na verdade, a safra 19/20, foram 10 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro envolvido, né? O Brasil, ele está essa informação aqui é 2019, viu, pessoal, que eu retirei, depois eu posso até passar esse site para vocês. Nós temos aqui um cenário, né, em termos de quilos por hectare, e se a gente perceber, o Brasil está nessa faixa aqui, né, de 3 quilos por hectare. É lógico que o país está todo marcado aqui, mas isso é uma média, né? Se a gente for fazer um zoneamento aqui dentro, nós teremos zonas que utilizam menos, que utilizam mais. E aqui nas Américas nós devemos dar destaque para aí a questão da Colômbia, que está aqui em cima, ó. Então a Colômbia ela utiliza aí mais de 6 quilos por hectare de defensivo. Então são regiões aí que devido a uma série de fatores elas acabam tendo aí uma preocupação menor em reduzir a utilização desses produtos, né? Então, realmente é uma questão complicada. Agora a gente vai falar sobre esse defensivo agrícola, né? Nós teremos uma aula só sobre legislação, pessoal, e para a legislação brasileira o termo correto, né, disso aí que nós estamos falando é agrotóxico, né? Se a gente pegar a legislação lá, a gente vai ver que os agrotóxicos e afins, eles, no caso é a denominação correta que nós temos, né? E a gente usa defensivo aqui porque tudo para nós dentro do departamento já é defensivo, né? A disciplina defensiva agrícola, a linha de pesquisa defensiva agrícola, então para a gente continua sendo esse defensivo, né? Mas é lógico que a gente sabe e usa, né, a legislação nacional. Então tem alguns conceitos aqui que eu peguei da FAO, né? Então falando que qualquer substância ou mistura de substâncias, né? Que tem a função de repelir, destruir e controlar alguma peste, né? Ou então
mesmo que seja um hormônio regulador, também está dentro dessa questão aí de pesticides, né, dentro do defensivo agrícola, né. Então, mesmo continua sendo da FAO aqui, né, a gente tem a questão de fazer a proteção da cultura, né, no campo e também a produção de alimentos, mesmo eu falo, depois de armazenado, né, esses defensivos eles continuam sendo utilizados, e também não só para a questão de alimento, né, direto, nós temos aí a produção também no setor florestal e produção animal, né, de pequenos animais e da aquicultura, ok? E aqui nesse terceiro conceito, ele fala que dos riscos, né, que as pessoas que a utilizam, das pessoas que estão próximas, aos consumidores de alimentos e também ao ambiente. Então, a gente sabe que são essas substâncias, né, são esses grupos químicos, certo? E eles vão, é lógico, ter uma importância muito grande na obtenção das produtividades, garantir a qualidade do alimento, só que errados, utilizados de forma errônea, né, eles podem conduzir aí a uma série de questões de contaminação, ok? Então, nós podemos sintetizar toda essa questão com vocês falando da seguinte forma, né, os defensivos, eles são grupos químicos, né, que vão ter uma ação definida, uma ação específica ou numa praga, numa doença, numa planta daninha, né? Então ele vai fazer, em princípio, o controle só desses itens, né? E cada item ele vai ter características, na verdade, físico-químicas que vão influenciar, né, diretamente na dinâmica que esse produto apresenta, tanto com o ambiente e também com o potencial de contaminação, né? Então, são grupos químicos com ação voltada ao controle de plantas, insetos, fungos e doenças, né? E dependendo das suas características químicas, na verdade, essas características elas vão condicionar a sua eficiência, a sua eficácia, só que essas próprias características físico-químicas têm influência também na contaminação, né? Se fosse o efeito apenas aqui na planta, seria o ideal, né? Se a gente não fosse afetado em nada por esses grupos químicos, ok? Aqui só para a gente ter ideia, né, pessoal, do que eu falei com vocês, foi a questão da aplicação do arsênico no algodão, né? Então, isso aqui era para controle de inseto, né? Então, eu imagino que isso aqui fazia muito mal, né? A gente não percebe ninguém aqui utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual, ok? Uma figura interessante aqui que eu peguei na Universidade de Harvard que tudo isso aqui também está nos defensivos, né, pessoal? É, a gente às vezes briga muito com essa questão aqui, né, dos químicos, né? Mas hoje em dia, felizmente, nós temos vários produtos biológicos, né? Que a gente tem bactéria, fungos, vírus ou protozoários que são é, utilizados para controlar determinada praga, determinado agente, né? Nós temos a questão de defensivos bioquímicos, né? Que às vezes são plantas que são modificadas geneticamente, na verdade, para produzir proteínas que vão inibir a atuação de um inseto, a ação de uma doença, talvez. E tem aqui também nessas plantas que às vezes produzem, né? Você incorpora algum gene naquela planta para que ela passe a produzir algum hormônio que possa interferir na dinâmica da praga que vai atacá-la, né? Então, não são só os defensivos químicos, a gente tem muitos produtos aí que não são sintetizados, né? São produtos de origem digamos, natural, né? Ou então fruto de melhoramento genético, enfim, ok? Coloquei até uma figurinha aqui, pessoal, porque, igual eu falei com vocês, são duas vertentes de discussão que elas são bem ferrenhas, né? Então, essa imagem, ela traduz bem o que a gente quer dizer.
O interessante é porque às vezes a gente tem uma briga enorme com o agricultor que está lá no campo e tal, que está matando as pessoas, né? Só que a gente tem, né, lá dentro da casa da gente mesmo, né, ligado na tomada, aquele negocinho repelente, né? Aquilo é um produto químico, né? Se vocês pegarem para ler a bula ali, né, vocês vão ver certinho de quais produtos se trata, né? Então, por que a gente fica colocando esse cara aqui como vilão da história, se na verdade a gente acaba, né, sentando no rabo para falar dele, né? Então a gente tem que ter realmente esses cuidados aí. Para não delongar muito, pessoal, vou apresentar para vocês aqui, é lógico, né, de acordo com o grupo químico, ele vai receber a sua classificação toxicológica. A gente mais à frente vai ver o conceito de formulação, né? Inclusive a formulação é a forma com a qual aquele ingrediente ativo ele vai se apresentar para o uso. Então, o ingrediente ativo ele pode aparecer de diferentes formas, certo? Só que essa formulação ela vai ter a sua classificação, né? Ela vai ter o seu risco associado. E no Brasil nós utilizamos essa classificação aí. Na verdade, essa já deveria ter saído de utilização. Eu vou passar para vocês, aliás, um trabalho para fazer sobre isso aí. Mas só para a gente lidar de uma forma mais resumida aqui, essa classificação ela é feita com base na DL50, né? Então, essa classificação trabalha naquela dose letal para 50% da população de cobaias. A pessoa coloca lá 50 ratazanas, né, 100 ratazanas, e vai aumentando a dose, né? Então, no caso, essa intoxicação que está apresentada para vocês é via oral. Então, aquela dose que mata 50% é classificada como DL50 e é justamente essa a base desse sistema de classificação. Então, aqui são 4 classes, né? A 1 recebe aí a cor vermelha, extremamente tóxico, é o significado dela, e a dose letal é menos de 5 miligramas por quilo de peso vivo. Depois nós temos a classe 2, simbolizada pela cor amarela, altamente tóxico, vai de 5 a 50 miligramas por quilo de peso vivo. Classe 3, azul, medianamente tóxico, de 50 a 500 miligramas por quilo de peso vivo. Por final aqui, a verde, né? Então, a verde a gente tem a classe 4, pouco tóxico, mais que 50 miligramas por quilo de peso vivo. Quer dizer que um produto que tenha lá a corzinha verde é um produto free? Ele não tem nada de problema? Não, ele tem, né? Só que você tem que consumir uma taxa muito maior aí para que ele cause alguma coisa, ok? Eu falei com vocês que isso aqui, na verdade, deveria ter sido implementado agora em agosto desse ano. Confesso para vocês que eu fiz uma pesquisa e não vi se de fato foi implementado o novo sistema, né? Esse sistema novo aí, na verdade, ele deriva disso tudo que a gente já conhece, né? O sistema GHS é Global Harmonized System of Labeling, que seria mais ou menos um sistema global de rotulagem de produtos, né? Não só produtos do tipo agrotóxico, né? Todos os produtos, né? Receber essa titulação e padronizar, né? E o que foi feito, na verdade, pessoal, não mudou essa questão de DL50, né? Continua sendo baseado na DL50, só que a gente passa a ter algumas diferenças, né? Então, essa classe extremamente tóxica, ela foi desmembrada, certo? Então, surgiram algumas novas classes, se eu não me engano, são mais 2 classes aqui, e uma terceira classe, que é a classe não classificada. Eu vou pedir para vocês um trabalho sobre isso, por isso que eu quis apresentar de forma resumida aí inicialmente, ok? Bom, na sequência aqui, é só uma informação aí. Eu vou pular esse slide aqui. Então é isso aqui que eu vou perguntar para vocês, né? Só que eu vou formalizar tudo certinho, né? Então a classe vermelha, né, que recebia a cor vermelha, ficou desmembrada.
Nós tivemos aqui, no caso eram 4 anteriormente, né? Nós temos mais 3, né? Aqui tem o sem informação, que na verdade é que não foram encontrados os processos ou, enfim. E esse produto aqui, né, o não classificado. Então, eu vou pedir vocês, eu não vou detalhar mais isso aqui, para a gente economizar até questão de tempo. Passar aqui uma coisa interessante, é sobre um trabalho feito com base no sistema antigo mesmo, e a gente tem uma divisão aqui em termos de produtores, no caso de hortaliça, lá em Marabá, no Pará, 40% dos produtos utilizados são da classe mais tóxica. Então, realmente, isso aqui é só para chamar atenção, né? Então, o pessoal acaba utilizando os produtos que são mais fortes, né? Porque, até mesmo porque tem essa questão, né, de eles serem mais eficazes e você não trabalhar nenhuma estratégia de manejo junto, mas enfim, é só para a gente ter aí essa caracterização mesmo, ok? Passando aqui, pessoal, agora para segurança ambiental. Então, esses produtos, eles são utilizados aí na agricultura, amplamente utilizados, né? E nós temos formas de fazê-lo, né? A gente pode aplicar via sólida, que apesar de ser raro na agricultura em larga escala, né, pensando principalmente na produção de cereais, mas o café, né, dando um exemplo aqui, ele ainda utiliza, né, desses defensivos que são aplicados via sólida. Aplicação via sólida, né, ok, tudo bem. E a outra que eu coloco como a principal para nós aqui, que acaba sendo a via líquida, né? Nesse tipo aqui, o defensivo agrícola, né, a formulação, o produto, era misturado com a água, né, com um veículo inerte e aplicado na forma de gotas, né? Então, existe um processo de fragmentação do líquido aqui que vai gerar gotas, visando principalmente a melhor distribuição dessa substância ao longo da área, né? Então, quando a gente tem essa mistura do produto com a água, né, com o veículo, nós já damos, né, a denominação de calda. E essa calda ela é fragmentada em gotas e distribuída uniformemente na superfície por meio de máquinas que nós, em princípio, vamos denominar genericamente de pulverizadores, ok? Então, essas gotas formadas, elas vão apresentar um tamanho ali, né, X ou Y, que deve ser dimensionado, na verdade, para atender a natureza da aplicação que nós estamos fazendo, né? Porém, infelizmente, a gente não consegue sempre obter gotas uniformes, né? No espectro de gotas existe sempre uma variação. Então, esses dispositivos atomizadores utilizados na agricultura, eles têm essa característica, né? De ter ali um tamanho médio. Nós vamos falar uma outra aula para frente aí sobre caracterização de espectro de gotas, mas a ideia é que existe uma variação ali, né, e que a falta de cuidado nessa seleção do tamanho de gotas e também nessa heterogeneidade que pode ter no tamanho dessas gotas, isso aí pode nos gerar uma série de problemas, né? Então, essas gotas que são lançadas na atmosfera, elas devem ter uma energia suficiente para chegar até o alvo desejado. Então, se a gente está numa aplicação igual essa aí que está na figura de vocês, trata-se do solo, né? O solo, a planta. Então, as gotas elas devem chegar e ficar no alvo, né? Então, uma aplicação ideal é aquela, a gente pode dizer que é aquela em que todas as gotas formadas pelo pulverizador são depositadas no alvo, né? Então, se eu quero tratar uma planta daninha que está no meio da cultura do milho, eu quero que essas gotas fiquem apenas nessa planta daninha. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que isso não acontece. Existe um problema muito sério na aplicação chamada de deriva, né, que pode ser, inclusive, de uma forma mais simplória, entendida como qualquer desvio de trajetória sofrido pelas gotas em relação ao alvo planejado. Nós podemos, aliás,
colocar até uma subclassificação dessa deriva, né, de endo e exoderiva, né? Se eu tenho uma endoderiva, seria quando a deriva ela cai dentro da própria lavoura, dentro do próprio talhão, né? Então, isso vai gerar, na verdade, uma variação da concentração que chegou em cada ponto da lavoura, ok? Só que nós temos a exoderiva, que é aquela que vai para fora, né? Ela vai para longe. E essa a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque às vezes ela pode estar contaminando um curso d'água, pode estar atingindo uma zona urbana, pode estar atingindo a lavoura do vizinho, ok? Então nós devemos, de fato, listar a deriva aí como um dos principais inimigos da aplicação, junto com outro processo que é também bastante conhecido, que é a evaporação. Sobre deriva, nós vamos ter uma aula também mais à frente sobre esse tema, pessoal. Nós podemos classificá-lo de acordo com o tipo, né? Pode ser uma deriva proveniente aí de um fluxo de ar lateral, né, do vento, a movimentação tridimensional da massa de ar. Nós temos aqui a chamada deriva thermal drift, que seria meio que seguindo térmicas ascendentes. Então, quando a gente tem uma camada de ar que ela está mais próxima à superfície, ela se aquece, ela leva um fluxo de ar para cima, né? Porque o ar menos denso ele tende a ficar na parte de cima. Então, aplicações nessa situação, elas podem gerar o que a gente chama aí de deriva thermal drift, né? Eu não sei a tradução bem feita, mas seria mais ou menos uma deriva influenciada aí pela questão das térmicas ascendentes. E tem uma deriva bem interessante também, que é a questão da deriva nas situações de inversão. Isso aqui passa a ser muito interessante, né, também mais interessante ainda no caso, quando se trabalha com aeronaves, né, porque o ponto de lançamento das gotas, no caso das aeronaves, costuma ser um pouquinho mais elevado, né, então a deriva de inversão é quando a gente tem um espectro, né, parte do espectro de gotas, ela fica, né, mais tempo ali pairando, né, sobre a superfície da lavoura. Então, é uma situação complicada, né? Então, a gente consegue também, mais à frente, a gente vai estudar certinho essas situações, ok? Qualquer tipo de deriva, pessoal, que dessas mencionadas aí, associadas inclusive com o processo de evaporação, eles podem fazer com que esse defensivo ele atinja um curso d'água ou até mesmo entre no ciclo hidrológico por meio de evaporação, né? Então essa figura aqui ela mostra quais os possíveis caminhos que esses produtos eles podem seguir estando aí no ambiente, né? Então, por exemplo, aqui a questão das derivas influenciada por térmicas ascendentes, né? Ela pode evaporar e entrar no que a gente chama de transporte regional, né? As nuvens, transportar isso para distâncias maiores, inclusive, né? Depois isso, na hora que chove, né, volta sobre a forma de precipitação. Então acaba de fato o produto ele atingindo esse ciclo hidrológico e dependendo da natureza da molécula, ela pode ficar muito tempo, né? Dependendo do que a gente está tratando ali, ela pode de fato ficar muito tempo, né? Se a molécula, por exemplo, ela é facilmente ou não degradada pela luz solar, né? Muita gente fala isso, tem a fotodegradação, mas nem sempre isso existe, né? Tem alguns estudos que mostram aí, né, o impacto dos defensivos em cursos d'água, toxicologia ambiental, né, que estuda muito bem essas questões. Acho que na cidade de Nova York, por exemplo, me fugiu o nome do produto químico aqui, mas Nova York está relativamente longe das áreas de produção onde se utiliza esse produto, e lá na chuva você encontra traços dessas substâncias, né? Então é realmente algo que nos preocupa bastante, ok? Aqui é basicamente a mesma ideia, né? Só que aqui eu gostaria de frisar com vocês que o aumento, né, talvez até
de forma irracional, lógico, né, dessa carga de defensivos aplicada nas lavouras, tem contribuído muito para o aumento da contaminação desse ciclo hidrológico, viu, pessoal? Então, acaba que a pessoa aplica demais, né, visando ter um controle virtual ali melhor, né, mais eficiente, mais eficaz, e acaba que esse excesso ele infiltra no perfil de solo e vai atingir lençol freático, né, causando os problemas que a gente já consegue estimar, né? Muitos desses produtos, né, conforme eu já mencionei anteriormente, eles produzem moléculas, né, são compostos, aliás, por moléculas muito estáveis, né, e que são persistentes, elas vão ficar muito tempo no ambiente, né? Outra questão que está relacionada com as características físico-químicas das moléculas, né, dos compostos, é a questão da volatilização. Quando a substância ela tem elevada pressão de vapor, quando ela está em suspensão na atmosfera, ela pode rapidamente se evaporar ali, né, e contribuir por essa contaminação direta aí, do que a gente chama, inclusive, de transporte regional, né, e de uma região para outra. Então, nós devemos tomar cuidado, né, com todos esses riscos aí que a gente tem associado à utilização dos defensivos, né? Coloquei essa figura aqui só para a gente ter uma noção, né? Isso aqui tá pensando basicamente em cursos da água, né? Cisternas, lagos, enfim. O que seria? Você ter uma buffer zone, né? Ou no spray zone, uma região onde você tem ali uma série de alvos, inclusive, né? Que não serão em princípio, afetados pelo, pelo defensivo, só que essa região vai servir como uma barreira para evitar que essa deriva proporcionada durante as aplicações elas caiam diretamente nesses cursos d'água, né? Então, isso aqui é uma das medidas aí que a gente deve ter antes de trabalhar com esses produtos, ok? Sobre os riscos, né, a questão de pássaros, né? Muitos pássaros são afetados aí pelos defensivos, né? E esse tipo de intoxicação geralmente ocorre por ingestão de resíduos de defensivo em fruto, água, muitos defensivos que têm formulações sólidas, né, que não são devidamente incorporados aos solos, eles podem ser comidos diretamente pelos pássaros, né? Outra coisa é a questão de pequenos animais, insetos, né? Os pássaros eles se alimentam desses seres vivos, né? E se eles estiverem contaminados, acaba dando problema também em relação a isso, né? Então a gente pode também colocar aí mortalidade de peixes, né? Temos aqui também questão de efeito mutagênico, né? O exemplo que está aí são rãs que sofreram mutação devido à exposição aos defensivos agrícolas em regiões aí que faziam um aporte muito grande dessas substâncias, ok? E pensando no homem, né, diretamente, essa exposição, essa contaminação, ela pode vir por três vias, né, que nós chamamos aí de via oral, via dérmica e inalação. Então, essas são as três vias básicas de contaminação do ser humano, ok? Então, o efeito que esses produtos vão apresentar no ser humano, né, lógico que vai depender muito da natureza do grupo químico que foi utilizado, né, ou com o qual o homem tenha se contaminado. Geralmente, os inseticidas eles produzem efeitos que são mais graves, né, isso devido ao modo de ação, né, muitos desses inseticidas acabam, por vezes, atuando no sistema nervoso, né, e talvez sejam mais prejudiciais. E aqui também eu vou aproveitar para falar de dois tipos de efeitos, né? A gente pode ter a contaminação aguda e a contaminação crônica, né? A crônica é aquela que se manifesta ao longo de anos, né? Às vezes décadas, para você ter algum efeito daquela substância, e a aguda, geralmente, nós estamos falando aí quando o efeito se manifesta rapidamente, às vezes 24, 48 horas após a exposição, né? Então, isso aí são todos os riscos associados aos animais e também ao animal homem, no caso, né?
Outra coisa interessante para comentar nessa aula aqui é sobre segurança alimentar. Conforme a gente já tem ideia, né, essa questão de segurança alimentar, a gente está pensando toda a questão de agente químico, né, agente físico, agente biológico, que eventualmente estejam presentes nos alimentos, né, e que podem também, né, causar danos à saúde humana. Não é basicamente defensiva agrícola, pessoal. Imagine que você compra o chiclete e tem uma lâmina lá dentro, né? Então aquilo é um agente físico que ele vai lhe causar dano, né? Só para a gente é, ver que esse termo, né, segurança alimentar, ele assume um caráter mais holístico, não diz respeito a apenas agentes químicos e biológicos, ok? A gente tem também o efeito dos agentes físicos, ok? E é lógico que o alimento assim, completamente seguro é aquele que é isento de qualquer um desses agentes, né? Não pode ter nada químico, físico e biológico ali que cause, que faça mal ao ser humano, né? Então, para minimizar toda essa questão de resíduo, né, de defensivos nos alimentos, é necessário ter muita cautela na questão do trabalho, de forma geral, com os defensivos agrícolas e obedecer rigorosamente às informações de segurança do produto. Então, existe um prazo para você consumir esse produto pós-aplicação, existe um prazo, que nós vamos falar tudo sobre isso mais à frente, né? Existe um prazo para reentrada na área, né? Então, no caso, o intervalo de reentrada e o intervalo de consumo, né? O intervalo de segurança para consumir, ok? E tem muitos alimentos aí consumidos diariamente pelos brasileiros que apresentam uma carga bem considerável de resíduos defensivos, né? Que obviamente pode, né, produzir algum efeito crônico na população, ok? Então tem alguns exemplos aqui, eu tirei essa figura do site da Anvisa, não sei se é a mais atual, né, pessoal, mas aqui tem uma tabela, né, dessas análises que eles fazem lá, né? Então, as investigações geralmente são baseadas na verificação da presença da substância, né? E depois, posteriormente, essa substância ela é quantificada. Então, você faz uma amostra, né? Você tira lá um percentual tira um lote, né? E faz a avaliação, né, dos produtos que podem produzir risco agudo, né, que eu falei com vocês, que é aquela questão de 24, 48 horas a pessoa realmente sentir os efeitos daquelas substâncias, né. Então, a agência, né, responsável por fazer essa análise aqui no Brasil é a Anvisa e, inclusive, ela está envolvida já na parte de registro desses produtos, né? Então, para conseguir o registro é necessário também ter o aval da Anvisa, ok? Tem alguns termos interessantes aqui que a gente faz em termos de contaminação, né? Eu listei para vocês aqui alguns termos que são interessantes, como por exemplo aqui, ó, quando a gente fala em depósito e resíduo, às vezes isso aqui o pessoal leva como sendo a mesma coisa, mas na verdade o depósito ele tem um caráter mais superficial, pessoal. Então a substância ela não chega a entrar nos tecidos do alimento, né? Ela fica de fato superficial e você com os processos de limpeza, né? De passar uma água, sabão ali, limpar aquele alimento, você consegue remover. Agora o resíduo já é uma situação um pouco mais difícil porque a absorção ela chegou de fato a ocorrer e ela está presente ali no tecido daquele alimento, né? E agora resta saber o quanto ela penetrou, né? Então a gente não consegue remover esse resíduo aí, às vezes só com a limpeza mesmo do alimento, ok? Nós temos um outro item aqui que é o limite máximo de resíduo, que é a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico, né? Oficialmente permitida no alimento, né? Em decorrência da aplicação em uma determinada cultura agrícola, e geralmente ele é expresso em miligramas por quilo, né? Por quilo de alimento. Então existe isso aqui
para servir como um patamar, né, sobre o que é admitido para cada tipo de alimento, ok? O intervalo de segurança ou intervalo de carência, né, é o número de dias que nós devemos respeitar entre a última aplicação e a colheita, no caso, inclusive pensando aí em consumo desse alimento, né, em comercialização desse alimento. E temos também a questão aqui do período de reentrada que eu já falei com vocês, que é específico, né, para as pessoas que trabalham na área, de quanto em quanto tempo elas vão poder entrar novamente naquela lavoura para fazer uma aplicação. Tem uma informação bem interessante aqui nessa próxima figura, que eu peguei de um site aqui, chama Top 10 Home Remedies, né? Que fala, né, como obter, como prevenir resíduo de pesticida nos alimentos, né? Então fala aqui, lavar frutas e vegetais com água corrente, né? Remover a casca, limpar com papel toalha, fazer o branqueamento, fazer esses sprays, né, de limpeza. E o mais interessante é esse aqui, ó, Plant Your Own Garden, né, que seria você ter a sua própria horta, você produzir o seu próprio alimento, porque aí você tem certeza absoluta que não tem nada envolvido ali, né? Então, esse aí é só uma curiosidade mesmo. Bom, contaminação dos defensivos agrícolas, gente, eu vou passar mais rápido. Nós já sabemos que a contaminação do ser humano ela pode acontecer por via oral, dérmica e respiratória, né? A ocorrência de um tipo não anula os outros, né? Pode uma pessoa ser contaminada no mesmo evento, ser contaminada das três formas, né? Pela pele, pela boca, pela respiração, certo? E a toxicidade desse produto, desse contato, ela vai depender de alguns itens, né? Então vai depender da origem desse composto, né? Se for uma origem que tenha, por exemplo, origem sintética, seja de ocorrência natural. Então a substância, inclusive, ela tem uma classificação aqui, fala toxina, veneno, né? Eu nem sei por que ainda tem isso aqui, mas toxina geralmente são substâncias tóxicas produzidas por fungos, plantas e micro-organismos, né? Um exemplo, colocando é a toxina botulínica, né? Quando a gente tem um conjunto de toxinas, nós estamos falando de veneno, ok? No caso, todos os outros itens que nós estamos pensando são compostos tóxicos, ok? Então, é só uma classificação em relação à origem. A estrutura química dessa molécula, né, a pureza e também a dose serão os fatores determinantes aí na toxicidade de uma substância. Então, a gente tem que pensar, né, nessa questão, né? Qual que é a formação desse grupo químico? Ele é mais complexo? Ele é facilmente degradado? Qual que é a dinâmica que ele tem na atmosfera, a dinâmica no corpo humano, né? Como ele se comporta no metabolismo? E outro item aqui é a questão da formulação, né? Então, conforme eu já falei com vocês anteriormente, o mesmo ingrediente ativo ele pode aparecer no comércio aí com diferentes formulações, e cada formulação pode ter uma classificação toxicológica diferente, uma toxicidade diferente, em razão de alguns produtos aditivos. Tem alguns aditivos, né, que a gente chama geralmente de adjuvantes, né, que são adjuvantes internos, que a gente chama, eles são adjuvantes que vão dentro da formulação. E tudo isso aí, pessoal, está dentro do que a gente já viu, né, da classificação toxicológica. Aqui eu já estou mostrando um pouquinho mais também para vocês, né, a classificação, ela pode ser dividida em oral e dérmica, com base na DL50, eu não vou delongar aqui também. Só para a gente ter uma noção sobre como essas intoxicações ocorrem no campo, esse é um trabalho relativamente antigo, pessoal, mas continua tendo um contexto atual, né? Que na verdade, quando essas intoxicações ocorrem, como elas ocorrem, né? 88%
ocorre na hora que a pessoa está preparando a calda, né? E desses 100% aqui, 11,5% ocorre durante a aplicação do produto apenas e 0,5% fica na parte de inalação. Então, o risco, né, maior ele vem aí na parte de fazer o preparo da calda, ok? As partes do corpo mais afetadas pelas contaminações são, no caso, aí, os braços e as mãos, né, porque o manuseio direto do produto ali por parte do agricultor é com os braços e as mãos, né, então eles ficam mais expostos, ok? Outra informação interessante é que geralmente essas contaminações, né, a maior parte delas ocorre por via dérmica, né? Então aqui tem algumas coisas embutidas dentro dessa análise. Por que via dérmica? Porque a pessoa está preparando e o produto entorna na mão dela, entorna nos braços. E o respiratório, ele acaba também gerando até um alerta, né? Que às vezes a pessoa sabe, está sentindo um cheiro muito forte do produto, ela vai se proteger, boa parte das vezes, né? E no caso da exposição dérmica, a pessoa realmente ela teve um acidente ali, ok? Aqui é aquela questão que eu já falei antes, né? Contaminação aguda é aquela que o sintoma geralmente ele manifesta ali em até 24 horas antes do contato, depois do contato, me desculpa, né? E os sintomas são os mais diversos possíveis, né? Pode ser dor de cabeça, mal-estar, cansaço, tontura, fraqueza, visão distorcida, vômito, dor de barriga, enfim, são vários, né, quadros clínicos que podem ser desencadeados, e a contaminação crônica é aquela que já tem um efeito cumulativo ao longo do tempo, né? Então, a pessoa trabalha sistematicamente com esses grupos químicos, elas vão, ao longo do tempo, elas podem sofrer, né, com esse tipo de contaminação. Aí, no caso, os danos, né, serão mais sérios, eles vão ocorrer por meio de uma série de manifestações patológicas, né? Pode vir aí problemas no sistema imunológico, hematológico, problemas no fígado, problemas neurológicos, malformações congênitas e até mesmo tumores. Cuidados gerais que nós devemos ter na aplicação, né, no uso dos agrotóxicos, eu já coloquei aqui que são em todas as etapas, viu, pessoal? Sempre que nós estamos trabalhando aí com o defensivo, a gente deve tomar cuidado. Então, qualquer etapa que envolva aí a manipulação do defensivo, ela carece de uma atenção especial, né, para evitar transtornos e risco de contaminação. Isso começa desde lá do transporte, né? Então, transporte, a gente tem que fazer tudo certinho, na hora de armazenar, preparar a calda, né, preparar o defensivo para ser aplicado, na hora de aplicar e na hora de fazer o descarte, inclusive, nem na hora de jogar fora as embalagens nós podemos ficar menos cuidadosos, né? Comecei aqui colocando alguns itens gerais, pessoal. Uma das coisas para se utilizar de forma racional defensiva agrícola é o estabelecimento de estratégias de manejo, né, para reduzir o número de aplicações. Então, vamos fazer o MIP, né, o manejo integrado de pragas, vamos fazer o manejo integrado de doenças, de plantas daninhas, né? O que é isso? Geralmente, esses sistemas de manejo, eles trabalham com o chamado índice de dano econômico, né? Então, toda vez que uma infestação de praga, por exemplo, for produzir de fato dano econômico, a gente entra, né, de fato com o uso aí de algum produto, de alguma estratégia de controle, né? Mas a adoção desses sistemas de manejo integrado, eles favorecem muito, né? Porque vai reduzir, né, o número de aplicações, então é menos contaminação do ambiente, menos contaminação do homem, né? Então é uma coisa muito interessante. Outra coisa, né, selecionar o produto. A gente tem que selecionar produtos, sempre optar por produtos que sejam menos tóxicos. Às vezes nós vamos ter um inseticida para uma determinada praga e tem um lá que é classe toxicológica menos
agressiva, né? Então a gente tentar sempre trabalhar com esses produtos que são menos tóxicos, né? Isso é uma coisa interessante também. Às vezes trabalhar com a formulação que se apresente no mercado também, com características ali que sejam menos tóxicas, né? Então cada formulação ela tem essas características distintas e que vão determinar, né, a dinâmica que esse produto vai ter com o ambiente, né? Então ele pode ser menos tóxico para o ser humano e menos agressivo ao ambiente também, ok? Então é uma coisa interessante. Durante a etapa de transporte, né, a gente deve sempre fazer de forma a minimizar os acidentes em rodovias, zonas urbanas, garantindo sempre a integridade das pessoas, né, e também a proteção do meio ambiente. Durante o transporte desses defensivos, é obrigatório é, você ter, lógico, documentos em termos aí de nota fiscal do produto, ficha de emergência, que é o que deve ser feito em caso de acidente, né? E também o receituário agronômico, né? Que foi, na verdade, a indicação daquela substância, né? Quando a gente tem aí uma quantidade até 333 quilos ou até 333 litros, nós podemos transportar sem a necessidade de documentos especiais. Então, isso aí é da legislação do uso de agrotóxicos. Eu não vou detalhar muito, porque nós temos uma aula só sobre isso, né? Outra dica interessante, aproveitando a figura aqui, ó, os produtos devem ficar em compartimento separado do condutor do veículo, né? A carga não pode ultrapassar as dimensões da carroceria e deve ser protegida com uma lona impermeável. Ok? Então, essas aí são as características gerais. Outras coisas, observar o estado geral do veículo, né? Isso aqui não pode ser um carro que esteja mal de mecânica, um assoalho aqui da carroceria que seja tenha prego, parafuso, né, que possa danificar as embalagens, né? Enquanto a gente não viola a integridade da embalagem, pessoal, não tem problema nenhum trabalhar com agrotóxico, viu? Com o defensivo, né? Só no momento que a gente abre ali que começa o problema, ok? Outra coisa, não misturar diferentes produtos. Às vezes a gente vê muito isso na fazenda. É lógico que a figura aqui está exagerando um pouco, né? Mas o cara vai buscar na cidade, busca o defensivo agrícola junto com óleo para o trator, com óleo diesel, com ração para cachorro, com adubo, né? Então ele mistura tudo no mesmo compartimento. Então isso aí também, por lei, não é recomendado. Na hora de armazenar na propriedade, a gente tem que ter um local construído em alvenaria, né, de boa ventilação, que tenha uma iluminação razoável, que tenha aí a proteção contra o acesso de pessoas não autorizadas. É, então tem uma série de itens, que a gente deve observar no armazenamento, né? Então aqui eu coloquei um exemplo de galpão, né? A gente percebe, ó, tudo em cima de pallet para evitar pegar a umidade do solo, né? Do piso. O piso ele é cimentado, o pé direito é um pé direito alto, né? No caso, eu vou chutar um valor aqui, mas acho que são 4 metros no mínimo, para ter boa ventilação. Percebam que só pela foto a gente vê que é um lugar muito arejado, né? E esse piso aqui ele deve ser impermeável. Geralmente a gente na organização deve evitar colocar produtos com diferentes funções separados, né? A gente não coloca um inseticida às vezes junto com herbicida, porque isso aí pode provocar confusão na hora do trabalhador utilizar. Imagina só, ele quer aplicar um inseticida, aplica um herbicida na lavoura e acaba com tudo. Então é uma recomendação não só de segurança, pensando em contaminação, mas também na questão do trabalho no campo, né? Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual necessários, né? Então, para cada etapa, existe uma série de EPIs que são necessários, né? Isso aí é uma recomendação do produto, vem lá na bula, ok? A gente vai ver isso aí na parte de formulações. Essa é uma foto aqui que eu tirei em 2015. Olha como é que está o operador aqui fazendo o preparo de solo, de calda, né?
o trator aqui, o pulverizador é cabinado, mas ele mesmo faz, né, o uso dos produtos aqui na, na mistura, né, e ele está totalmente sem EPI. Então isso aqui é um negócio que a gente vê muito por aí, infelizmente, e não deve acontecer, né. Na hora do preparo de caldas é o momento que ocorrem aí os acidentes. Olha que situação problemática, né. Esses pulverizadores mais antigos, eles não tinham o tanque de pré-mistura aqui embaixo, então você tem que fazer toda a colocação dos produtos na boca de cima do tanque. E isso aqui é uma situação ruim, porque se ele desequilibra, se escorrega da mão dele, esse conteúdo ele vai vir aqui, ó, diretamente no rosto, diretamente no tronco do trabalhador e causar as contaminações, né? Hoje, né, ideal é que você tenha o tanque de pré-mistura, geralmente ele é numa posição mais baixa, né? O operador ele verte todo esse volume aqui para a parte de baixo. Se escorregar, a chance de ir no rosto, de ir no tronco dele é menor, mas é lógico que não ter isso aí não dispensa a utilização dos EPIs. O tanque, né? O tanque ele deve ser bem enxaguado, deve ser bem limpo. A gente deve remover resíduos de agrotóxicos que tenha de aplicações anteriores, né? Devemos evitar aí misturar os produtos. A gente faz uma bateria de aplicação com vários itens ali, com vários produtos. A gente deve pensar na questão da compatibilidade dessa calda, se vai ter compatibilidade física e também a compatibilidade química, né? Se cada produto que for misturado ele vai conseguir de fato ter sua ação no campo. Às vezes a compatibilidade física ela é mais fácil de ser notada, né? Então isso aqui, por exemplo, né, às vezes é que um produto reagiu com o outro e gerou essa espuma no tanque. Então isso é uma coisa que acontece e acontece com frequência, né? Não devemos abastecer pulverizador diretamente no curso d'água, a gente tem que ter um local específico para isso. Por quê? Porque pela mangueira de abastecimento é possível voltar substância e contaminar toda essa água aqui. Inclusive isso aí dá prisão, né? Esse agricultor aqui que está na foto, ele foi preso, não o agricultor, né? O trator que está aqui, mas o cara ele foi preso, né? Junto com o seu equipamento aí, porque estava abastecendo diretamente num curso d'água. Sempre que for fazer a calibração do pulverizador, for fazer alguma regulagem, né, existe diferença entre os dois termos, nós vamos tratar também, fazer a regulagem e a calibração do equipamento, a gente deve ter em mente a necessidade de utilizar o EPI, porque sempre sobra resíduo, né, ainda mais que a gente sabe que as pessoas não têm tanto cuidado. Sempre verificar condições meteorológicas, evitar pulverizar em horários do dia que a temperatura seja superior a 25 graus ou né, também a umidade inferior a 75. Monitorar a velocidade do ar, monitorar o orvalho na superfície foliar, ficar atento sempre à questão do equipamento também, pessoal. Para cada cultura que nós vamos trabalhar, existe um equipamento adequado, né? Então, isso aqui é um negócio que não cabe gambiarra, né? Cada tipo de aplicação deve ter um pulverizador específico, ok? Na parte de descartar as embalagens, eu voltei com essa mesma imagem aqui, porque esse tanque de pré-mistura, ele tem também um local para fazer a tríplice lavagem das embalagens, né? Então, depois de verter todo o conteúdo dessa embalagem, você coloca ela aqui e faz a tríplice lavagem, né? Nesse bocal que tem aqui dentro, né? Então, depois de fazer isso, a gente faz um furo no na embalagem para evitar utilizações futuras, né? E, e o descarte ele deve ser feito de forma a seguir a legislação, né? Isso aqui aparentemente são todas embalagens de agrotóxico e não está sendo feito correto, né? A gente tem que retornar isso aí lá para o comerciante, né, que nos vendeu juntamente com a documentação daqueles produtos, né? Mas nós vamos falar sobre isso aí lá na parte de legislação.
furar a embalagem, já comentei com vocês, anotar, né, os intervalos de segurança e de reentrada, é sempre importante, e falar aqui rapidamente sobre EPIs, pessoal. Então, o EPI, eu não vou pensar aqui em lei diretamente, não vou delongar muito, pessoal, mas é o seguinte, ó, é todo dispositivo que vai preservar e proteger a integridade física do trabalhador, ok? O empregador ele deve fornecer gratuitamente o EPI, né, e também verificar que ele tenha adequado ao risco, né, aqui no caso é risco a palavra, que o trabalhador esteja, né, e que esteja funcionando certinho, né, que esteja conservado e funcionando dentro das conformidades. Falei com vocês que para cada tipo de defensivo nós temos, né, uma recomendação. Então isso aqui vem não dessa forma, né, vem em outra tabela, mas a gente tem para cada substância, né, e para cada operação que a gente vai fazer, o item, né, que a gente deve utilizar. Por exemplo, aqui, para descarga em armazéns, né, o cara tem que usar capacete. Aplicação manual, o que tem que ser utilizado? Cuidador costal, usa boné árabe, viseira facial, respirador, calça, jaleco, avental, botas e luvas, né? Então, isso aqui é só para chamar a atenção de vocês. Em termos aí de lei, né, só de forma resumida, o empregador deve adquirir o EPI, exigir a utilização, fornecer um EPI de qualidade, orientar e dar um treinamento, isso aqui é um gargalo, viu, pessoal? Tem que ensinar o trabalhador a usar aquilo, e também deve substituir, sempre quando chega o final daquela vida útil, e as responsabilidades aí em termos de higienizar, né, e fazer a manutenção do EPI, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade, registrar quando você entrega o EPI para o trabalhador. Então, isso aí tem toda uma parte burocrática dentro da propriedade. E por parte do empregado é necessário utilizar esse EPI, né? É necessário também responsabilidade em termos da conservação, comunicar qualquer tipo de alteração nesse EPI, principalmente aquelas que tornem impróprio o seu uso, ok? E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Inclusive, isso aqui, se não for respeitado, causa demissão por motivo justo, né? A justa causa, na verdade, né? Que é a forma chamada. Então, a gente tem aí os mais variados tipos, pessoal. Vou passar mais rápido aqui, né? Luvas, pode ser de borracha nitrílica, neoprene, PVC, látex, evitar contaminação das mãos, né? Lógico, a gente tem aí, hoje está na moda, né? Os respiradores, as máscaras, a gente está basicamente evitando a absorção aí de vapores e material particulado. Então, existem variados tipos, né? Tem esses que são descartáveis, tem a viseira semifacial, tem o com filtro de carvão ativado, a viseira facial proteger os óculos, proteger os olhos, me desculpem. Então, tem diferentes tipos de viseiras. E aqui um overview, né, do que é utilizado. Então, a gente tem a viseira, o respirador, a touca árabe, jaleco, avental, luva, calça e a bota, ok? Eu passei mais rápido, pessoal, nessa parte dos EPIs para economizar tempo nosso aqui na aula, né? E eu vou passar isso para vocês depois por meio de vídeos complementares, né? Detalhando mais aí esses itens, ok? Então, por hora, era basicamente isso que eu gostaria de tratar com vocês. Eu agradeço a atenção e a paciência e até a nossa próxima videoaula.